Escolhido, se este vídeo chegou até você, não foi por acaso. É porque existe uma batalha sendo travada em sua vida que você nem mesmo percebe. Uma guerra que acontece enquanto você dorme. Você já se sentiu como se acordasse mais cansado do que quando foi para a cama. Já teve sonhos estranhos, pesadelos ou visões noturnas que te deixaram perturbado o dia inteiro. Eu preciso te alertar. O que você está prestes a ouvir não é para qualquer um. Poucos terão a estrutura espiritual para suportar esta revelação até o final, porque vamos desvendar um dos segredos mais profundos da guerra espiritual. A batalha que acontece no cinema da sua alma enquanto você dorme. Fique comigo até o final, escolhido, e eu te prometo que a Bíblia vai te mostrar não apenas o motivo por trás dos seus sonhos estranhos, mas como você pode parar de ser uma vítima e começar a governar sobre as suas noites. Essa promessa de que você pode governar sobre as suas noites é a chave para a sua liberdade. Escolhido. O inimigo quer que você tema a noite, que você veja seus sonhos como um território de caos e medo. Mas Deus quer te dar a autoridade para transformar o seu sono em um portal de revelação e em uma fortaleza de paz. E se eu te dissesse que a Bíblia te ensina a não ser uma vítima passiva em seus sonhos, mas a se posicionar como um guardião espiritual sobre eles? Antes de continuarmos a explorar a base bíblica para esta guerra noturna, como um ato de fé para proteger suas noites, comente aqui nos comentários: Senhor, guarda os meus sonhos. Faça isso como uma declaração de que você não entrega mais as suas noites ao acaso, mas as consagra ao Senhor dos Exércitos. Essa declaração de fé que você fez nos comentários te alinha com uma das formas mais misteriosas e poderosas que Deus usa para se comunicar conosco. O silêncio da noite. Enquanto o nosso mundo moderno despreza os sonhos como meros ruídos da mente, a Bíblia os trata como um tempo legítimo de instrução e revelação divina. O Salmo 16, versículo 7, nos dá uma base inédita e poderosa para isso. Davi declara: Bendigo o Senhor, que me aconselha, na escura noite o meu coração me ensina. Pense na profundidade desta revelação. Davi está dizendo que mesmo durante a noite escura, quando sua mente consciente está em repouso, o seu interior, o seu espírito, continua a ser ensinado e aconselhado por Deus. Isso transforma a nossa visão sobre o sono. Escolhido. A noite não é apenas um tempo de descanso físico, mas um tempo de instrução espiritual. É o momento em que Deus silencia o barulho das nossas preocupações diárias para poder falar diretamente ao nosso coração, sem a interferência da nossa lógica ou da nossa incredulidade. A sua cama pode se tornar uma sala de aula particular com o Espírito Santo, onde Ele te dá estratégias, te revela segredos e te prepara para as batalhas do dia seguinte. Se a noite é uma sala de aula onde Deus nos ensina, ela também é um campo de batalha onde o inimigo tenta plantar suas sementes de confusão e medo. A primeira batalha que o escolhido enfrenta em seus sonhos é a dos sonhos de acusação e perturbação. São aqueles sonhos que te deixam com um sentimento de angústia, de culpa ou de condenação. Sonhos que te mostram caindo em pecados antigos ou que te apresentam um futuro de derrota e desespero. A Bíblia nos dá um exemplo inédito e poderoso de como o mundo espiritual pode revelar tanto a esperança quanto o juízo nos sonhos. Na história do copeiro e do padeiro de Faraó, em Gênesis, capítulo 40, ambos estavam na prisão com José e tiveram um sonho na mesma noite que os deixou perturbados. O sonho do copeiro apontava para a sua restauração, mas o sonho do padeiro apontava para a sua morte. A lição para nós, escolhidos, é que o inimigo ama nos dar um sonho de padeiro, um sonho que planta em nossa alma uma sentença de morte, de fracasso e de acusação.
Ele usa o nosso sono para nos lembrar de nossos erros e para nos fazer sentir que não temos mais conserto. O objetivo dele é que você acorde com a alma pesada, já se sentindo derrotado antes mesmo de o dia começar. Se o inimigo tenta nos dar sonhos de padeiro para nos acusar, Deus nos dá seus próprios sonhos para nos revelar os seus mistérios. A jornada de um escolhido é aprender a decifrar esses enigmas divinos que ele nos entrega durante a noite. Os seus sonhos estranhos e simbólicos não são loucura, são uma linguagem do céu. Para entendermos a natureza desses sonhos, podemos olhar para a palavra grega mysterion, se pronuncia mysterion. Em nossa cultura, um mistério é um enigma a ser resolvido, como em um filme de detetive. Mas na Bíblia, um mysterion é algo diferente. É um segredo divino que estava oculto no passado, mas que Deus, em seu tempo, escolhe revelar aos seus filhos. O apóstolo Paulo diz que o Evangelho era um mysterion, um segredo escondido por séculos e agora revelado. Os seus sonhos estranhos, escolhido, são muitas vezes um mysterion, um segredo divino que Deus está te revelando em símbolos, e Ele mesmo, através do Espírito Santo, te dará a interpretação. Se o inimigo tenta nos dar sonhos de acusação, Deus, por outro lado, nos dá sonhos de direção para nos guiar em nosso propósito. Enquanto o sonho do inimigo gera medo e confusão, o sonho de Deus, mesmo que seja um aviso, sempre trará consigo uma clareza e uma paz que confirmam a sua origem divina. A segunda batalha que o escolhido enfrenta em seus sonhos, portanto, é aprender a discernir e a obedecer a estes sonhos de direção. A palavra de Deus nos mostra um exemplo inédito e poderoso disso na vida do apóstolo Paulo. Em Atos, capítulo 16. Ele e sua equipe estavam em sua segunda viagem missionária, mas a Bíblia diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, e depois tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. Paulo estava recebendo nãos de Deus, mas ainda não sabia qual era o sim. A direção veio de forma clara através de um sonho. O versículo 9 diz que de noite sobreveio a Paulo uma visão em que estava um varão da Macedônia, que lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Aquele sonho foi a bússola de Deus que mudou todo o curso da viagem missionária de Paulo, levando o Evangelho para a Europa pela primeira vez. A lição para você, escolhido, é que Deus pode usar os seus sonhos para te dar direções claras e específicas para a sua vida. Se Deus usa os sonhos para nos dar direção, como fez com Paulo, porque tantas vezes nossas noites são cheias de sonhos confusos, ansiosos ou sem sentido. A palavra de Deus nos mostra que o principal obstáculo para a comunicação divina durante o sono é o que podemos chamar de indigestão da alma. Assim como o que comemos antes de dormir afeta a qualidade do nosso sono. Aquilo que alimentamos a nossa alma durante o dia afeta a natureza dos nossos sonhos durante a noite. Se durante o dia você se alimenta de fofocas, de notícias que geram medo, de filmes e séries cheios de violência e imoralidade, ou de redes sociais que geram inveja e comparação, a sua alma vai passar a noite inteira tentando digerir esse lixo espiritual. E o resultado são sonhos caóticos, pesadelos e uma mente agitada que não consegue ouvir o sussurro suave do Espírito Santo. O inimigo sabe disso e usa esta tática de forma magistral. Ele não precisa te atacar diretamente durante a noite se ele conseguir te contaminar durante o dia. A lição para nós, escolhidos, é que para termos um sono espiritualmente saudável e receptivo à voz de Deus, precisamos primeiro fazer uma dieta espiritual durante o dia. Precisamos guardar os portões dos nossos olhos e dos nossos ouvidos, escolhendo nos alimentar daquilo que é puro, verdadeiro e de boa fama. Como nos instrui Filipenses 4:8.
Se a indigestão da alma é o obstáculo que nos impede de ter sonhos claros, qual é a arma de defesa que Deus nos dá para proteger nossas noites? A palavra de Deus nos mostra que a melhor defesa contra a contaminação e os ataques noturnos é a meditação na palavra antes de dormir. Assim como um soldado prepara seu escudo antes da batalha, nós preparamos a nossa mente para o segundo turno da alma ao nos enchermos da verdade de Deus. O Salmo 119, versículo 148, nos dá um vislumbre desta prática. Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra. O salmista não ia dormir com a mente cheia das preocupações do dia. Ele intencionalmente enchia a sua mente com a palavra de Deus, criando um escudo espiritual ao redor de seus pensamentos. Para entendermos a natureza desta meditação, podemos olhar para a palavra hebraica Hagá, se pronuncia Hagá. Hagá não é esvaziar a mente, como nas práticas orientais, é o ato de sussurrar, ponderar, falar baixo consigo mesmo, como o som de um leão rosnando sobre a sua presa. Praticar o Hagá antes de dormir é escolher um versículo de promessa ou de proteção e repeti-lo em voz baixa, meditando nele até que ele saia da sua mente e desça para o seu espírito. Esta prática enche a sua alma com a verdade de Deus, não deixando espaço para as mentiras e as acusações do inimigo se infiltrarem em seus sonhos. Agora que entendemos que o sono é um portal para a instrução divina, que o inimigo tenta nos atacar com sonhos de acusação e que Deus nos dá sonhos de direção, a conclusão se torna clara e poderosa. O escolhido não precisa mais ter medo da noite. Você não é uma vítima passiva das batalhas que acontecem em seus sonhos. Deus te deu a autoridade e as ferramentas para governar sobre as suas noites. Governar sobre suas noites é um ato de intencionalidade. É a decisão de não mais se alimentar do lixo espiritual do mundo durante o dia, evitando a indigestão da alma que gera pesadelos. É a disciplina de praticar o Hagá, de meditar e sussurrar a palavra de Deus antes de dormir, criando um escudo de proteção ao redor da sua mente. E é a atitude de pedir ao Espírito Santo que te dê a interpretação dos mysterion, dos segredos divinos que Ele quer te revelar. A sua jornada para ter noites de paz e revelação, em vez de noites de guerra e confusão, começa com a decisão de tomar o controle. Você pode transformar seu sono de um campo de batalha em uma sala de encontro com o Rei. A escolha é sua. Escolhido. Quero parabenizá-lo por ter chegado até aqui. Sua perseverança em buscar a palavra de Deus mostra que você se recusa a ser uma vítima em suas próprias noites e anseia por governar sobre o seu mundo interior. Você recebeu hoje a revelação de que seus sonhos são um campo de batalha, mas também uma sala de aula e um portal para a comunicação divina. A sua jornada para ter noites de paz e revelação começa agora, com a decisão de proteger sua mente durante o dia e de se alimentar da palavra antes de dormir. Fazer uma declaração pública nos comentários não é apenas sobre engajamento, é um ato profético. É a sua alma dizendo ao mundo espiritual que as suas noites pertencem ao Senhor. Por isso, se você decidiu hoje se levantar como o guardião dos seus sonhos, comente com o número da perfeição de Deus. Digite o número 7 aqui nos comentários, como um selo profético sobre esta palavra em sua vida. Se esta mensagem te despertou, deixe a sua curtida para que o YouTube mostre este vídeo para mais escolhidos que estão tendo batalhas noturnas. Compartilhe esta revelação com alguém que precisa de paz em suas noites. E se você quer continuar sendo treinado na arte da guerra espiritual, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhuma das nossas próximas estratégias.